Continuamos então o estudo do livro Psiquiatria em Face da Reencarnação, escrito por Dr. Inácio Ferreira, ainda encarnado nesta vida como médico. Motivos deste livro. As criaturas humanas se aproximam entre si por afeições, simpatias espontâneas, advindo em poucos momentos em um simples olhar, por vezes uma amizade simples e sincera, como se fossem conhecidos por longos anos. Assim como se apresentam essas aproximações, que se transformam em uma afeição mútua que resiste a todos os empecilhos e todos os fatores de que lançam mão para destruí-los, sem que jamais consigam abalar os laços afetivos que os ligam. Também são bastante comuns essas antipatias instintivas, antipatias que se traduzem em ódios, inimizades, temor, desprezo, delas originando muitas vezes verdadeiras tragédias. Uma ligeira apresentação, um simples olhar, por vezes, é o bastante para que, numa repulsa tão violenta que nem sempre conseguimos dominar nossos gestos e palavras, exteriorizando-os assintosamente, a ponto de chamar a atenção dos circunstantes. Existem lares onde os seus componentes, pais e filhos, esposas e irmãos, vivem sob o véu de uma amizade, de uma simpatia tão profundos, vivendo em um acordo tão absoluto que despertam inveja aos que têm a ventura de acompanhar de perto esse modus vivendi que exterioriza carinho, afeição, confiança e liberdade. São criaturas que não conhecem barreiras em suas demonstrações de amizade e que dificilmente se magoam por causa dessas trivialidades comuns, desses ditos brejeiros que originam momentos de alegria sã e oportunidades para risos felizes. Tudo ocorre às mil maravilhas, e o lar é um paraíso, onde se respira a convivência, só conhecida e sentida onde existe a perfeita comunhão de sentimentos. Ao contrário, em muito maior número existem os lares onde a desconfiança, a mágoa, o ódio imperam, parecendo que os seus componentes são criaturas inimigas e que não suportam a mínima injunção à vida particular de cada um. O menor gesto, o menor olhar, a mais simples exteriorização se converte em mecha a incendiar o rastrilho para a explosão que atinge a todos, dispersando os estilhaços da maldade, das injunções, dos vilipédios, provocando verdadeiras tragédias que só servem para manter e estimular ainda mais essa repulsa mútua e esse ódio incontido. Lares em que os filhos guardam ressentimentos dos pais, que por sua vez não toleram as mínimas faltas dos seus rebentos, substituindo os conselhos sãos e criteriosos pelas palavras ásperas, quando não pelos castigos físicos, demonstrando rancor, ódio mesmo. Irmãos que não se toleram, esposas que convivem no mesmo teto por necessidades impostas pelas obrigações sociais, mas separados intimamente, dominados por verdadeiras repulsas, tão fortes por vezes que saem do âmbito familiar para repercutirem no seio da própria sociedade. São as tragédias surdas que reboam nas alcovas, sempre emudecidas pelas lágrimas que ninguém percebe, mas que os corações sentem, pois nada mais representam do que verdadeiras partículas de uma ilusão que se desfaz em gotas. São esses infortúnios que assolam os lares transformados em redutos de lágrimas e sofrimentos e mágoas, recalcados no coração, privando-os das bases em que se apoiam a felicidade, as ilusões e as esperanças. Ilusões que se revestem as quadras negras da vida e esperanças que alimentam o almejo para dias melhores. São essas tragédias traidoras que enlutam milhões de lares, neles sepultando a alegria de viver, a disposição para o trabalho, impedindo o descanso, o repouso e a tranquilidade. Seus efeitos se fazem sentir cá fora, no redemoinho da coletividade, enchendo de lamúrias os consultórios médicos, abarrotando os hospícios, dando causas às investigações científicas que se processam continuamente, dando como resultados doenças novas que vêm a aumentar ainda mais a conclusão dos quadros das doenças neuropáticas. Tratados e mais tratados estão aí às centenas, pintando com cores negras o sistema da vida social, mostrando a vertiginosidade da vida,
apontando os abismos dos vícios refinados, culpando a desorganização da sociedade, a descrença das religiões, o nível elevado dos gastos, as dificuldades da vida. Henri Cloud, com a enquete sobre a repercussão neuropsíquica da inquietação social e psicopatias emocionais. H. Sidovô, em Florescência Mental em relação aos acontecimentos da atualidade. Dupuy e Laconte, com estados delirantes ansiosos motivados pelos acontecimentos sociais atuais. Gerard, com atualidades e psicoses. Toulouse, com conflitos sociais e adaptação mental. J. Vier, com resistência psíquica e as dificuldades da vida. Enfim, algumas centenas de livros formidáveis, girando em torno do mesmo assunto: acontecimentos sociais, suas relações com as psicoses, acontecimentos diários que esgotam as resistências da criatura humana, colocada em meio dessa agitação, que se torna dia a dia maior, requerendo esforços inauditos e um trabalho mental contínuo para o estabelecimento de um equilíbrio relativo para o próprio sustento. Em parte, estão com a verdade, pois existem as psicoses emocionais e a fadiga que explodem com intensidade após essas catástrofes circunscritas ou generalizadas. As conclusões, todavia, deixam muito a desejar, pois a causa primordial, por eles ainda desconhecida, continua em sua faina de destruição, deslizando por centenas de lares, provocando com a sua invisibilidade efeitos tremendos que não encontram auxílio capaz de lhes atenuar ou impedir os estragos. Sim, as conclusões obtidas, apesar de serem inúmeras, ainda estão muito aquém da verdadeira realidade, pois são incapazes de explicar fatos que se sucedem continuamente a demonstrarem a fragilidade dos conceitos emitidos para a explicação de suas existências. A todo momento, a todo instante, os acontecimentos decorrentes dessa não afinidade vêm, por si mesmo, demonstrar a irresponsabilidade, deficiência desses tratados que julgam enfeixar nas suas páginas o produto de longas observações e estudos. Sim, deficiência, pois que a causa primordial, a base fundamental para esses estudos ainda continua sendo desprezada pela ciência oficial, a reencarnação. Ela encerra em si mesmo essas explicações para todas essas inquietações da ciência que vê, presencia, estuda, investiga e não encontra uma causa essencial para a qual possa concentrar uma percentagem relativa capaz de satisfazer o seu anseio e desejo de progresso em minorar o sofrimento humano, amparar a tranquilidade dos lares cujos componentes a ela recorrem como tábua de salvação. Incapaz de amparar esses sofrimentos, deixa-se arrastar também no turvelinho dos desesperos quando tem, nesse termo, reencarnação, a chave que precisa abrir de par a par as portas do sacrário onde estão depositados o livro dos destinos humanos. Repetimos, 70% das tragédias humanas, mormente, essas angústias, esses desesperos e essas afinidades se separam ou aproximam as criaturas humanas entre si. Somente podem ser explicados com a reencarnação, isto é, com a volta do espírito ao corpo, na continuação das vidas materiais, para reencetar a sua marcha nesse aprendizado que é a existência terrena. As criaturas humanas se atraem ou se repelem instintivamente, momentaneamente, porque em existências passadas ou foram muito amigas ou entre elas se deram acontecimentos de tal gravidade que a sua lembrança está gravada no perispírito e de tal maneira que ele se ressente com a aproximação do inimigo. Daí que, por determinações divinas, espíritos amigos e inimigos se reencarnam em uma mesma família para estreitarem mais ainda entre si os laços de uma afeição sincera, para finalidades só conhecidas, por vezes, por essa força superior, inteligente e divina. Os segundos, obrigados a conviver sob o mesmo teto, aproximados pelos laços consanguíneos, a fim de melhorarem os seus sentimentos, dar guarida ao perdão contra ressentimentos ou casas várias que os havia separado em existências anteriores. Quando se esforçam para modificar seus sentimentos maus,
aos poucos se aproximam entre si mesmos, aprendendo a ser humildes e boas, despojando-se de projetos de maldade e vingança, dois grandes fatores a impedir a finalidade do espírito, a evolução. Nascer, viver, renascer ainda, eis em que consiste a reencarnação, única teoria capaz de explicar a vida e o destino. É o princípio aceito e ensinado pelo Espiritismo. É a única chave possível para abrir o entendimento da psiquiatria, da psicologia, a fim de livrá-las das teorias infundadas que têm transformado o seu progresso, transformando-as na parte mais fraca e incompreensível dos ramos da medicina. Meus amigos, vemos que vamos ter muito que aprender com esta obra. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência dos nossos estudos. Abraços!